Desde menino, Jesus contemplava os montes da Galileia como quem reconhece em silêncio os lugares escolhidos por Deus. Na planície de Esdrelon, onde o Monte Tabor se ergue solitário e imponente, é possível imaginar o olhar do menino Jesus repousando longamente naquele cume, lugar envolto em histórias sagradas onde antigos profetas haviam encontrado a glória divina. Ele sabia, mesmo em sua humanidade discreta, que ali se revelaria um mistério que mudaria tudo. Era como se o céu já o atraísse para aquele ponto elevado, onde o véu da terra seria por um instante rasgado. Crescendo em graça diante de Deus, cultivando o silêncio, a mansidão e o recolhimento, Jesus se preparava, sem alarde, para o momento em que a luz eterna do Pai passaria por ele diante de testemunhas escolhidas. E quando o tempo chegou, não foi um estrondo que anunciou sua glória, mas o passo silencioso de um mestre subindo a montanha com 3 homens confusos, feridos e necessitados de consolo. Esses 3, Pedro, Tiago e João, representavam todos nós, suas fraquezas, seus medos e sua incapacidade de compreender os desígnios de Deus nos espelham. Haviam acabado de ouvir com espanto e tristeza que o Senhor sofreria e morreria em Jerusalém. A cruz já se insinuava no horizonte, e foi então, como um bálsamo providencial, que Jesus os conduziu para uma alta montanha. Não como um mestre exibindo poder, mas como um amigo que deseja fortalecer os que ama. Ele sabia que, para suportar as sombras da paixão, seria preciso antes provar a doçura da luz. A transfiguração não foi espetáculo, foi consolo. Não foi exaltação, foi promessa. E como promessa, atravessa os séculos, alcançando também os nossos dias. Dias em que tantos carregam a cruz da doença, da solidão, da dúvida ou da perda. Dias em que é urgente lembrar que o sofrimento não é o fim e que há uma glória preparada para aqueles que confiam. Hoje, ao revivermos esse mistério, não caminhamos como espectadores distantes. Somos parte da cena. Somos também convidados a subir. Somos também chamados a ouvir a voz que ecoa da nuvem. Este é o meu filho muito amado. Escutai-o. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Cada palavra que ecoou naquele monte é, ainda agora, direção para quem se sente perdido, luz para quem atravessa trevas, resposta para quem reza em lágrimas. É por isso que, ao voltarmos nossos olhos para o Tabor, não estamos apenas recordando um milagre antigo, mas tocando uma esperança viva que nos foi deixada como herança espiritual e alimento para o caminho. A infância de Jesus, embora envolta em silêncio nas Escrituras, foi repleta de mistérios escondidos aos olhos do mundo, mas profundamente eloquentes aos olhos do Pai. Ele crescia em Nazaré, em meio aos campos e colinas da Galileia, numa terra atravessada por promessas e lendas de encontros com o Altíssimo. Entre todos os montes que despontavam no horizonte, havia um que se erguia de forma singular, o Monte Tabor. Isolado na paisagem, como uma sentinela da eternidade, esse cume era envolto em memórias sagradas. Ali, segundo antigas tradições, se haviam manifestado sinais da presença de Deus. O menino Jesus, ao subir com sua família às festas em Jerusalém ou em momentos de recolhimento, podia vê-lo de longe destacando-se na planície de Esdrelon. Talvez, em sua alma divina e humana, já repousasse um pressentimento profundo de que aquele monte guardava um momento decisivo de sua missão. Não é possível compreender a transfiguração sem mergulhar nesse vínculo íntimo e antigo entre Jesus e a montanha. Desde os tempos de Moisés no Sinai e de Elias no Horeb, os montes eram lugares onde o céu se inclinava sobre a terra. Jesus cresceu escutando as Escrituras que narravam esses encontros, absorvendo na oração e na contemplação os traços de um Deus que se revela no alto, no silêncio e na luz. Por isso, o Tabor não foi um acaso geográfico. Foi a escolha de um coração que conhecia os sinais do Pai. Como filho obediente e profundamente unido à vontade divina, Jesus cultivava desde cedo a mansidão, a escuta e a fidelidade. E essas virtudes foram o solo sobre o qual a glória futura se manifestaria. O esplendor que depois iluminaria seu rosto
não seria algo novo, mas a revelação da luz que sempre o habitou. A tradição espiritual da Igreja reconhece esse período como a juventude do mistério. Ainda não era a hora da revelação, mas já havia sinais. O povo de Israel, acostumado a buscar Deus entre nuvens, trovões e montanhas, preparava-se sem saber. O próprio Jesus, em sua carne humana, assumia essa expectativa e a santificava com sua presença. Ele não subia aos montes para se exibir, mas para orar. Não buscava isolamento por orgulho, mas por desejo de união com o Pai. Esse traço silencioso de sua infância é como uma luz escondida sob o véu. Não se via ainda o fulgor, mas ele já estava ali. Quando, anos mais tarde, ele subiria com Pedro, Tiago e João, não seria um novo Jesus que apareceria, mas o mesmo revelado em sua plenitude. Como ensina a Igreja, a transfiguração foi a remoção do véu, não a aquisição de uma glória inédita. Assim, no silêncio dos seus primeiros anos, o Senhor ia ao encontro do monte, como quem retorna ao lugar marcado pela promessa. Cada olhar lançado ao Tabor era uma prefiguração. Cada prece elevava a alma daquele menino Deus ao mistério que o aguardava. E quando, na plenitude dos tempos, ele subisse de fato ao monte com os 3 apóstolos, o céu que havia tocado seu coração desde a infância finalmente se rasgaria em luz visível. O que estava escondido seria revelado. E aquele mesmo monte, tantas vezes contemplado na infância, se tornaria o altar onde o Pai declararia: "Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. A sombra da cruz começava a descer sobre o caminho de Jesus. Pouco antes de subir ao Monte da Transfiguração, ele falara com clareza pela primeira vez sobre o destino que o aguardava em Jerusalém. A rejeição, o sofrimento, a entrega total de si. As palavras caíram como um raio sobre os apóstolos. Pedro chegou a tentar dissuí-lo, como quem tenta salvar o mestre da dor, e ouviu uma repreensão firme. Os discípulos estavam confusos, inquietos, mergulhados numa tristeza ainda sem nome. Era o prenúncio da agonia que viria e seus corações não estavam preparados. Foi nesse contexto que Jesus os convidou a subir a montanha. Um gesto que, à primeira vista, poderia parecer simples, mas que na realidade escondia uma profunda pedagogia divina. Ele não os arrasta para o alto, mas os conduz à parte, num gesto de ternura e escolha pessoal. Queria ensinar-lhes a confiar antes de entender, a subir antes de ver, a caminhar mesmo sem compreender. A escolha dos 3, Pedro, Tiago e João, revela também um aspecto íntimo do amor de Jesus. Eles não eram os mais fortes nem os mais preparados, mas eram os que mais precisavam. Pedro, impulsivo e frágil, que negaria o Senhor. Tiago, que beberia do cálice do martírio. João, o mais jovem, que permaneceria até o fim aos pés da cruz. Esses 3 homens carregavam em si o retrato da alma humana em luta. Levar-lhes ao monte era, portanto, um gesto de amor e também de antecipação. Jesus sabia que a luz que lhes mostraria não mudaria o destino da cruz, mas plantaria neles a coragem de atravessá-la. A subida foi lenta, como são todos os processos espirituais verdadeiros. Não houve promessas, não houve explicações. Apenas o convite silencioso. Subir, orar, permanecer. Na tradição da Igreja, a montanha sempre foi o lugar da intimidade, da revelação e da purificação. Subir significa deixar para trás o ruído, os pesos, as distrações. É o caminho da alma que se eleva, não por orgulho, mas por desejo de estar mais perto de Deus. Naquele dia, enquanto os outros discípulos permaneciam na planície, 3 corações feridos subiam um monte sem entender o porquê. Talvez sentissem o peso da subida, talvez questionassem em silêncio, talvez apenas obedecessem por amor. Mas algo os atraía, algo os conduzia. A presença de Jesus era o único motivo, e era suficiente. Ele não prometera visões nem consolos, apenas os levara consigo. É assim que começa a verdadeira transformação, não com luzes, mas com confiança, não com palavras, mas com silêncio. A escolha de subir precede a visão.
O passo dado na escuridão prepara o coração para a luz. Aqueles homens, tão frágeis quanto nós, aceitaram o convite. E por isso, estavam lá quando o céu se abriu. Estavam lá porque, mesmo sem entender, permaneceram com Jesus. E isso bastou. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, não compreendemos por que Deus nos leva por certos caminhos, porque nos chama a silêncios, a sacrifícios, a montanhas interiores. Mas se o seguimos, se subimos com Ele mesmo cansados, o céu se revelará. A fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de caminhar mesmo quando tudo em nós quer parar. Enquanto orava, algo começou a mudar diante dos olhos atônitos de Pedro, Tiago e João. O que sempre fora velado agora se abria em esplendor. O rosto de Jesus resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se tão brancas que nenhuma luz terrena poderia compará-las. Aquela aparência familiar, o semblante do mestre que caminhava com eles pelas estradas empoeiradas da Galileia, agora estava envolta numa glória que ofuscava o entendimento humano. A humanidade de Cristo deixava transparecer por alguns instantes a plenitude de sua divindade. Como uma janela que se abre subitamente para o céu, os discípulos contemplavam o invisível feito visível. Jesus transfigurou-se diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 2. Não era uma ilusão, tampouco uma visão simbólica. Era a revelação concreta daquilo que sempre esteve oculto, sob a humildade de sua carne. Por um breve momento, caiu o véu, e o Verbo eterno se deixou ver em sua majestade. Aqueles homens simples, acostumados ao Jesus que chorava, que se cansava, que dormia em barcos e comia com os pecadores, agora estavam diante do mesmo Jesus, mas revelado em sua plenitude divina. O Cristo verdadeiro, pleno de luz, pleno de glória, pleno de eternidade, e ainda assim, profundamente o mesmo, aquele que os amava, que os chamara pelo nome, que caminhava com eles. A transfiguração não criou algo novo, mas desvelou o que sempre existiu, a divindade habitando entre nós. O impacto desse momento era tão intenso que nenhuma palavra bastaria para descrevê-lo. Não se tratava apenas de um espetáculo sensorial, mas de uma experiência espiritual profunda, que tocava a alma dos discípulos e os colocava diante de uma verdade que ultrapassava qualquer compreensão humana. Eles viam a glória do céu antes da hora. Era um consolo antecipado, um vislumbre da vitória que viria após a cruz. Como ensina São Leão Magno, a finalidade principal da transfiguração foi desterrar dos corações dos discípulos o escândalo da cruz. Deus, com infinita ternura, concedia-lhes um lampejo da ressurreição para que, quando vissem o Senhor coberto de sangue e feridas, não se esquecessem da luz que contemplaram. Esta cena luminosa, guardada no coração da Igreja como um tesouro, é também uma promessa para nós. Pois todo aquele que permanece com Cristo mesmo na aridez do caminho, verá também um dia a face do Senhor resplandecer. A glória que iluminou o Tabor é a mesma que nos aguarda. Não é um privilégio de poucos, mas o destino dos que amam. Quando atravessamos noites escuras, quando a fé parece frágil e a esperança escassa, o Tabor nos recorda: há uma luz que não se apaga. A transfiguração é o sinal de que, mesmo em meio às dores, a vitória já começou. Ela nos mostra que o sofrimento não tem a última palavra e nos convida a esperar, a confiar, a permanecer, porque a glória virá. No alto do monte, enquanto a luz da transfiguração envolvia Jesus, dois vultos sagrados surgiram ao seu lado, Moisés e Elias. Eles não apareceram como figuras silenciosas, mas como participantes de um diálogo profundo e misterioso. Falavam com Jesus sobre sua partida que se consumaria em Jerusalém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 31. Essa cena por si só é uma síntese de toda a história da salvação. Moisés, aquele que recebeu a lei no Sinai, representava a aliança antiga fundada nos mandamentos. Elias, o profeta que ouvira a voz de Deus na brisa suave do Horeb,
simbolizava a esperança anunciada pelos profetas. Agora, ambos estavam ali, diante do Filho de Deus, reconhecendo que tudo o que haviam vivido e ensinado encontrava seu cumprimento definitivo em Cristo. A presença de Moisés e Elias não era apenas simbólica. Eles vinham do passado para se inclinar diante do presente eterno. Não falavam de glórias humanas, nem dos milagres que Jesus realizara. Falavam da cruz. Falavam do êxodo de Jesus, como diz literalmente o texto grego, remetendo à saída libertadora do povo hebreu do Egito, mas agora elevado à sua plenitude. A libertação do pecado e da morte por meio do sacrifício do Cordeiro. Moisés, que libertara os hebreus da escravidão, agora contempla o verdadeiro libertador. Elias, que fugira ao deserto perseguido e desanimado, agora assiste ao cumprimento da promessa divina em toda a sua clareza. A lei e os profetas não apenas precedem Jesus, eles o reconhecem, o servem, o anunciam. O Tabor é o ponto de convergência de toda a história sagrada. Essa conversa santa entre o céu e a terra é um gesto de consolação e também de confirmação. É como se o pai quisesse fortalecer o coração de seu filho, que em breve suaria sangue no Getsêmani, e ao mesmo tempo quisesse mostrar aos discípulos que tudo estava dentro de um plano maior, conduzido pelo amor e pela fidelidade. Aquilo que os apóstolos temiam, o sofrimento do Messias, não era derrota, mas coroamento. Ao verem Moisés e Elias em diálogo com Jesus, compreendem que o caminho do Cristo não é improvisado. É a consumação da palavra que sempre anunciou um Deus que se entrega. O silêncio que pairava sobre a montanha agora era preenchido com palavras de eternidade. Para nós, essa cena nos ensina que não estamos perdidos na história. Nossa fé não é construída em devaneios, mas enraizada em séculos de promessas cumpridas. A presença de Moisés e Elias nos recorda que todo o sofrimento unido a Cristo se insere num plano de redenção que ultrapassa as gerações. Nada está solto. Tudo é conduzido. E quando atravessamos momentos de cruz, podemos lembrar. Houve um dia em que 2 gigantes da fé apareceram para falar com Jesus sobre sua entrega, confirmando que a dor do justo é preciosa aos olhos de Deus. É como se o céu inteiro dissesse: este é o caminho. Sigam com confiança. Porque se ele vai à frente, mesmo o vale da sombra da morte será, ao final, passagem para a glória. Diante daquela visão deslumbrante, Pedro não suportou o silêncio. Tomado por um entusiasmo confuso, uma alegria arrebatada, um desejo quase infantil de deter o Eterno, exclamou: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 4. Era o impulso natural de quem se vê diante da beleza divina e quer aprisioná-la, perpetuá-la. Mas também era uma fuga. Inconscientemente, Pedro queria congelar o momento glorioso para evitar a descida ao vale da dor. A alma humana, quando toca o céu, sente medo de voltar à terra. E Pedro, como muitos de nós, desejou ficar ali, onde não havia cruz, onde o rosto de Jesus brilhava como o sol, onde tudo parecia resolvido e pleno. Mas Jesus não respondeu ao pedido. Não rejeitou, nem acolheu. Apenas permaneceu, permitindo que o silêncio corrigisse as intenções do coração. Era necessário entender que a verdadeira fé não se constrói sobre experiências estáticas, mas sobre a obediência. O Tabor era real, sim, mas não era o fim. Era um dom passageiro para sustentar a caminhada. Pedro ainda não compreendia que a missão de Cristo exigia a descida, o abandono, o sacrifício. A luz que os envolvia não era um prêmio, mas um preparo. Por isso, o pedido de construir tendas era profundamente humano, mas espiritualmente inadequado. Querer permanecer na consolação é próprio da nossa fraqueza, mas a maturidade da fé consiste em aceitar que o tempo da luz serve para iluminar o tempo da escuridão. São tantos os que hoje também dizem: Senhor, é bom estarmos aqui.
nos momentos de oração, de retiro, de cura interior, nas missas onde o coração se aquece. E é verdade, é bom estar na presença do Senhor. É bom experimentar o gosto da eternidade. Mas é preciso compreender que a experiência do alto não nos isenta do caminho da planície. Ao contrário, nos prepara para ele. O Tabor é uma pausa, não um abrigo permanente. Jesus sabia que dentro de pouco tempo Pedro o veria ensanguentado, carregando a cruz, gemendo no madeiro. Era preciso que ele guardasse na alma aquele momento de luz para não desfalecer diante da escuridão. A lição do Tabor é essa. A consolação não é o ponto final. Não se pode construir tendas sobre milagres. O amor maduro aprende a descer com Cristo. Aprende a servir quando a luz se apaga. Aprende a amar mesmo quando a glória se esconde. E é esse amor que, ao fim, permanecerá. Pedro, que desejou parar no alto, um dia compreenderia. Na sua travessia final, crucificado de cabeça para baixo, ele não clamou mais por tendas, mas por fidelidade. Aquele mesmo Pedro, tão humano, aprendera que o verdadeiro é bom estarmos aqui, não se diz somente diante da luz, mas também diante da cruz, quando sabemos que o Senhor está conosco mesmo no silêncio. Enquanto Pedro ainda falava, tentando eternizar a experiência luminosa, uma nuvem luminosa os envolveu por completo. Não era uma nuvem escura de tempestade, mas uma nuvem de glória, como aquela que pairava sobre o Santo dos Santos no templo, sinal visível da presença de Deus. Os discípulos, que até então estavam admirados, agora se encheram de temor. E então ouviram clara e profundamente uma voz que vinha da nuvem. Este é o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Escutai-o. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Aquela voz rasgou o silêncio da montanha e também os corações dos discípulos. Eles não estavam diante de um profeta qualquer, nem de uma manifestação isolada. Estavam diante do próprio Filho de Deus, e a ordem do Pai era simples e absoluta. Escutai-o. A reação imediata dos três homens foi cair com o rosto por terra, tomados de medo. O temor que os dominou não era apenas uma reação natural a algo sobrenatural, mas uma reverência profunda, uma consciência súbita da santidade que os cercava. A glória de Deus, mesmo quando luminosa, fere o orgulho humano e desarma nossas pretensões. Eles não sabiam mais o que dizer, não ousavam sequer olhar. Era como se toda a grandeza do céu tivesse se comprimido naquele instante, naquela montanha sobre aquelas almas frágeis. Foi então que Jesus se aproximou e, com ternura, tocou-os dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 7. Não há contraste mais belo do que esse, a glória que assusta e o toque que consola, a voz do Pai e a mão do Filho, o esplendor do céu e a doçura da presença. Esse momento revela um equilíbrio profundo do coração de Deus. Ele quer que reconheçamos a majestade de Jesus, mas quer também que o amemos com confiança. A nuvem não veio para separar, mas para envolver. A voz não veio para condenar, mas para confirmar. E o toque de Jesus não veio para exigir, mas para restaurar. Aqueles três homens, prostrados pelo medo, foram levantados pelo amor. E quando abriram os olhos novamente, não viram mais Moisés, nem Elias, nem a nuvem, nem a luz intensa. Apenas Jesus. O mesmo Jesus de sempre, com seu olhar cheio de compaixão, seu corpo sem brilhos, suas vestes comuns. Era como se o Pai dissesse: depois de tudo o que viram, é nele que devem permanecer. Só ele basta. Esse é o chamado da transfiguração. Não ficarmos presos às manifestações extraordinárias, mas aprendermos a ver Deus no cotidiano, a escutar sua voz na palavra, a perceber sua presença nos pobres, a reconhecer sua glória escondida na Eucaristia. O Tabor nos mostra que a fé verdadeira não se sustenta por visões, mas pela escuta. Escutai-o, disse o Pai. Escutai-o quando ele disser: tomai a vossa cruz. Escutai-o quando ele disser: amai os vossos inimigos. Escutai-o quando o mundo zombar da fé,
quando a cruz parecer pesada demais. Porque a voz do Pai já o confirmou, e o toque do Filho já nos levantou. Não há mais por que temer. Só resta caminhar com Ele, mesmo quando a luz parecer ausente, pois já sabemos quem Ele é. Ao descerem da montanha, com os corações ainda tomados pela experiência que haviam vivido, Jesus lhes dirigiu uma ordem inesperada. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 9. O silêncio imposto aos discípulos não era um castigo nem um segredo frio. Era um convite à interiorização. O mistério vivido no alto do Tábor precisava amadurecer no silêncio do coração, como uma semente que germina escondida antes de florescer. Falar antes do tempo seria desperdiçar a profundidade do que haviam recebido. Era necessário esperar. Era preciso que o escândalo da cruz acontecesse para que a luz da transfiguração fosse compreendida em sua plenitude. Pedro, Tiago e João desciam do monte carregando um peso sagrado. Tinham visto o céu, tinham escutado a voz do Pai, tinham sido tocados por Jesus glorioso. E, no entanto, agora voltavam à planície onde a dor os esperava, onde a dúvida retornaria, onde veriam o Mestre sendo rejeitado, preso, humilhado. O silêncio pedido por Jesus era, na verdade, um exercício de fidelidade. Ele não queria que eles esquecessem o que viram, mas que guardassem aquilo como força para o tempo da escuridão. Falar sem compreender seria reduzir o mistério. Era preciso descer, sim, mas sem perder a memória da luz. Era preciso continuar o caminho, mas com o coração firmado no que viveram no alto. Quantas vezes também nós recebemos luzes em momentos de oração, retiros, encontros com Deus, e depois somos chamados a voltar à rotina, aos problemas, às lutas. O impulso é querer gritar ao mundo, contar tudo. Mas há momentos em que Deus nos pede silêncio, não para nos calar, mas para nos transformar. Há verdades que precisam ser ruminadas no coração antes de serem anunciadas com os lábios. O silêncio não é ausência de fé, é maturação da fé. Jesus sabia que após a ressurreição tudo faria sentido. Sabia que Pedro, Tiago e João precisavam primeiro ver o corpo ferido do Senhor, para então entender o brilho do Tabor. Só a cruz ilumina o sentido da glória. Este silêncio é também uma escola de humildade. Os três não foram autorizados a falar da experiência, mesmo sendo ela única. Era como se o Senhor dissesse: o que vocês viram não é para ser exibido, mas para ser vivido. Essa é a lógica do Evangelho. A glória que não desce à dor não transforma. A visão que não ensina a carregar a cruz não santifica. E o testemunho só tem valor quando nasce do amor fiel, não da excitação passageira. Por isso, Jesus os manda silenciar, porque a palavra, para ser fecunda, precisa vir do amor amadurecido pela prova. Pedro, Tiago e João obedeceram, e por muito tempo carregaram no peito um segredo luminoso, uma memória que os sustentaria em meio às trevas. A transfiguração, assim, não foi apenas um evento, mas um pacto silencioso entre o céu e três corações. Um pacto que dizia: quando tudo parecer perdido, lembrem-se da luz. Quando tudo parecer confuso, lembrem-se da voz. Quando tudo parecer sem sentido, lembrem-se do rosto resplandecente de Jesus. E sigam. Anos se passaram desde aquele dia em que Pedro viu o rosto de Jesus brilhar como o sol. A vida avançou, a igreja nasceu, e o apóstolo amadureceu entre perseguições, prisões e milagres. Mas o que ele viveu no Tabor jamais se apagou. Já velho, escrevendo às comunidades cristãs sob sua responsabilidade pastoral, São Pedro não recorreu a discursos teológicos complexos para confirmar a fé, mas evocou a memória do monte. Em sua segunda carta, ele escreveu com uma ternura forte: de fato vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não por termos seguido fábulas engenhosas, mas porque fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu de Deus Pai honra e glória quando, da sublime glória, lhe foi dirigida esta voz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus minha complacência. Esta voz, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo.
Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 18. Não há testemunho mais íntimo e poderoso. Pedro não falava mais como o homem que quis construir tendas. Falava como quem entendeu que a luz do Tabor era anúncio da cruz e da ressurreição. Ele não usou a transfiguração como prova para convencer, mas como chama interior que o sustentava na missão. Era a recordação de que a glória já se manifestou uma vez e se manifestará novamente. O Pedro frágil que um dia caiu por medo, agora escrevia como pastor que já atravessara a escuridão e mantivera a chama acesa. O Monte Santo, que antes fora o lugar da confusão e do temor, tornara-se agora sua fortaleza interior, seu argumento vivo, sua lembrança mais clara de que o sofrimento jamais terá a última palavra. Esse testemunho escrito nos alcança com a força de um eco que atravessa os séculos. Ele nos lembra que há certas experiências com Deus que marcam para sempre, mesmo que não possam ser explicadas com exatidão. Pedro não descreve cada detalhe da visão, mas reafirma com vigor que a majestade de Cristo não é invenção, nem mito. Ele a viu, ouviu e por isso crê. E convida seus leitores, e a nós, a crerem também, mesmo sem terem visto. O testemunho da transfiguração em sua carta aparece como fundamento para a confiança em tempos difíceis, não apenas para ele, mas para toda a Igreja. Naquela mesma carta, Pedro chama a atenção dos cristãos para a importância de manterem os olhos fixos na luz. Temos ainda mais segura a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que rompa o dia e a estrela da manhã nasça em vossos corações. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele sabia que muitos passariam por noites densas, perseguições, dúvidas e tentações, mas também sabia que a memória do Monte Santo, a voz do Pai e o rosto luminoso de Cristo são âncoras que seguram a alma mesmo nas maiores tempestades. A luz do Tabor, embora breve, não se extinguiu com a descida da montanha. Ela atravessou o tempo, acendeu o coração dos apóstolos e séculos depois continuou a resplandecer na vida de homens e mulheres marcados por uma sede profunda de Deus. Entre eles, destacam-se santos que, mesmo sem terem estado fisicamente no Monte Santo, viveram suas próprias transfigurações interiores, alcançando alturas espirituais impressionantes. Um desses exemplos é São Francisco de Assis, que nos últimos anos de vida recebeu os estigmas de Cristo no Monte Alverne, numa experiência mística tão intensa que o uniu de forma plena ao Cristo crucificado e glorioso. A mesma luz que brilhou no rosto de Jesus se refletia agora nas chagas do santo, sinal de que a verdadeira glória passa pela cruz. Outros santos, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, também viveram momentos de intensa iluminação espiritual, em que o Senhor lhes revelou mistérios profundos de sua presença e amor. Mas nenhum desses momentos os afastou do sofrimento. Pelo contrário, quanto mais profunda a luz, mais verdadeira era a entrega. A transfiguração se tornava, nesses corações, um chamado a permanecer com Cristo, mesmo quando tudo parecia escuro. Assim, o Tabor se repetia em silêncio, nos mosteiros, nos desertos, nos hospitais, nas celas, nos leitos de dor. Era a mesma luz, escondida, mas viva. A mesma glória, já não visível aos olhos, mas ardente nos corações. Entre os primeiros séculos do cristianismo, muitos padres da Igreja, como Santo Efrém e São João Crisóstomo, meditaram sobre a transfiguração como um anúncio da nossa própria vocação final: ser transformados à imagem de Cristo. A glória revelada no monte não é apenas um privilégio do Senhor, mas uma promessa para os seus. Como diz São Paulo, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados nessa mesma imagem, de glória em glória, segundo o Espírito do Senhor. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Isso significa que a luz do Tabor está destinada também a nós, não como espetáculo, mas como destino. Esse destino começa agora, quando escolhemos viver com Cristo, mesmo sem ver, quando, diante da dor,
decidimos confiar. Quando cercados de escuridão, mantemos a chama da fé acesa. E é por isso que tantos santos recomendavam: guardem no coração as pequenas transfigurações do cotidiano, aquele momento de oração em que se sentiu consolado, aquele gesto de perdão que custou, mas libertou, aquela missa em que o Evangelho falou direto à sua ferida. São lampejos da eternidade, são rastros da luz do Tabor, e se você puder, neste momento, feche os olhos e lembre de quando sentiu Deus tocando sua alma com paz. Guarde isso, porque um dia tudo será luz. Agora convido você a escrever nos comentários o nome de alguém que você ama e que está afastado da fé. Alguém que talvez esteja vivendo nas sombras, sem enxergar o brilho do olhar de Deus. Coloque esse nome aqui como um pedido, um clamor, uma entrega. E juntos vamos pedir que a luz do Tabor alcance também esses corações e os transforme, com a mesma voz que um dia disse: "Este é o meu filho muito amado. Escutai-o." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. A transfiguração do Senhor, celebrada liturgicamente em 6 de agosto, nunca foi apenas uma memória distante no calendário da Igreja. Desde os primeiros séculos, essa solenidade foi recebida como uma janela aberta entre o tempo e a eternidade, um sinal profético de que a dor que atravessamos neste mundo não será o fim da história. A escolha dessa data, marcada pela consagração de antigas basílicas e mais tarde reforçada por acontecimentos históricos, como a vitória dos cristãos na Batalha de Belgrado em 1456, mostra que a Igreja sempre viu no Tabor uma resposta celestial às angústias da terra. Quando tudo parecia ruir, a luz de Cristo vinha, silenciosa, mas firme, para renovar a esperança dos fiéis. Ao longo dos séculos, os papas também reforçaram o significado profundo dessa celebração. O Papa João Paulo II, por exemplo, incluiu a Transfiguração como o quarto mistério luminoso do Santo Rosário, compreendendo que essa cena resume a beleza do caminho cristão, a glória revelada no meio da oração, a presença de Cristo iluminando o coração abatido, a escuta obediente ao Filho amado. Para ele, esse mistério não era apenas um consolo, mas um impulso missionário. Quem contempla o Cristo transfigurado é chamado a irradiar essa luz no mundo, vivendo com esperança, mesmo quando a cruz se impõe. A oração do Rosário, enriquecida com esse mistério, tornou-se para muitos uma forma de manter viva a chama do monte, mesmo nos vales escuros da existência. Além disso, em diversas tradições litúrgicas do Oriente, a Transfiguração é celebrada com uma ênfase ainda mais intensa. Os padres bizantinos a chamam de a Segunda Páscoa, tamanha é a sua ligação com a ressurreição. Em muitas igrejas orientais, nesse dia, abençoam-se frutos, especialmente uvas, como símbolo da transformação e da vida nova em Cristo. O gesto, simples e profundo, lembra que aquele que se une a Jesus começa, desde já, a ser transfigurado. A luz que um dia brilhou sobre o monte não desapareceu, mas foi derramada sobre o corpo de Cristo, que é a Igreja. E nós, membros desse corpo, somos chamados a caminhar como filhos da luz. Por isso, celebrar a Transfiguração não é apenas recordar um milagre, mas renovar um compromisso. É permitir que o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, não seja apenas lido, mas vivido. É entender que todo cristão é um peregrino entre dois montes, o Tabor e o Calvário, e que a luz contemplada no primeiro sustenta a fidelidade no segundo. Como nos ensina a liturgia, na glória da Transfiguração, brilhou claramente que por todo o corpo da Igreja se cumprirá o que maravilhosamente se realizou na cabeça. Ou seja, o que vimos em Jesus está prometido a todos os que o seguem com amor fiel. A festa da Transfiguração, portanto, é um convite a recordar, a permanecer e a esperar, a recordar a luz, a permanecer com Jesus mesmo quando a visão se apaga, e a esperar o dia em que veremos face a face aquele que já hoje nos fala no silêncio da oração. E nesse caminho, a Igreja, como mãe sábia, nos conduz passo a passo, lembrando que a luz do Tabor não foi um privilégio de 3 homens, mas uma antecipação daquilo que Deus preparou para todos os que o amam.
O mistério da transfiguração não é apenas uma promessa futura, mas uma convocação presente. Jesus não brilhou no alto do monte apenas para revelar sua glória divina, mas para nos ensinar que a verdadeira transformação acontece na oração, na obediência e na escuta fiel. O Pai não disse, contemplai-o, nem admirai-o, mas escutai-o. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Isso quer dizer que o brilho do rosto de Cristo só se acende em quem o escuta com o coração aberto. É pela escuta que a luz entra. É pela fidelidade à palavra que a alma se torna reflexo do céu. E é por isso que tantos santos, mártires e anônimos da fé viveram sua própria transfiguração, mesmo sem jamais terem subido fisicamente ao Tabor. Esse chamado à escuta e à transformação interior continua ecoando em nossa vida. Vivemos num mundo ofuscado por vozes que nos dispersam, nos distraem, nos consomem. Mas a voz que realmente importa ainda fala. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Essa escuta exige silêncio interior. Exige tempo com a palavra. Exige humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos ser moldados pela verdade de Deus. O Tabor nos mostra que não basta caminhar com Jesus. É preciso deixar-se iluminar por Ele, permitir que Sua presença nos transforme desde dentro. É uma luz que não cega, mas revela, não assusta, mas aquece, não afasta, mas aproxima. Hoje, o Senhor nos convida a subir com Ele também. Cada missa, cada adoração, cada momento de oração sincera é um pequeno Tabor. Talvez não vejamos o rosto de Cristo brilhar como o sol, mas Ele nos transforma mesmo quando não sentimos. A graça age em silêncio, como a luz do amanhecer que vai dissipando a noite pouco a pouco. E quando nos deixamos tocar por essa luz, algo em nós muda, o olhar se torna mais compassivo, o coração mais confiante, a alma mais firme. É assim que se realiza, dia após dia, a transfiguração de nossa vida. Não por espetáculos, mas por fidelidade. Ao final dessa peregrinação espiritual pelo Monte Santo, fica a certeza de que a transfiguração é muito mais do que um episódio bíblico. É uma profecia daquilo que Deus deseja fazer em cada um de nós. Ele não quer apenas nos consolar com momentos de glória, mas nos preparar para viver com fé quando a luz parecer ausente. Quer nos fortalecer para que, mesmo na cruz, lembremos do esplendor. Quer nos prometer que, após toda a noite de dor, haverá um amanhecer em que o rosto do Filho voltará a brilhar, desta vez para sempre. Se esta história tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa de luz e inscreva-se para continuar caminhando conosco na fé. Mas, mais do que isso, faça deste momento um novo início. Volte a escutar Jesus. Volte a abrir o Evangelho. Volte a esperar. Porque mesmo nas sombras, a luz do Tabor continua viva. E um dia, quando tudo se cumprir, haveremos em plenitude, com os olhos renovados pela fé.